Olá! Quem já precisou fazer um raio-x sabe como é. O técnico dá um monte de instruções bem específicas, né? Pois é, por trás de cada uma delas tem uma ciência enorme. E hoje a gente vai descobrir por que cada detalhe ali é super importante para um diagnóstico correto. É isso aí. Respira fundo, prende o ar, vira só um pouquinho para a esquerda, não se mexe, hein? Com certeza muita gente já ouviu isso. E pode parecer só um detalhe, né? Mas a verdade é que essas ordens não são nem um pouco aleatórias. Elas são, na verdade, o passo mais importante para conseguir uma imagem que pode literalmente salvar uma vida. E para entender na prática o porquê de tanta precisão, olha só isso. De um lado, a imagem está perfeita, nítida. O médico consegue ver tudo direitinho e fazer o diagnóstico. Agora, olha a outra. Toda borrada, as coisas uma em cima da outra. Fica impossível de enxergar direito, né? Detalhes super importantes podem passar batido. É exatamente essa a diferença que a gente vai destrinchar agora. Beleza, então vamos lá. O grande X da questão aqui é o que a gente pode chamar de o problema da imagem perfeita. Pensa comigo, como é que você pega o nosso corpo, que tem altura, largura e profundidade, ou seja, é 3D, e transforma isso numa imagem 2D, chapada, sem perder informação que é crucial? É um desafio e tanto. Os nossos ossos, órgãos, tecidos, tudo tem volume, tem profundidade. A radiografia, por definição, amassa tudo isso numa imagem só. É tipo imaginar que alguém está tentando analisar uma estátua super complexa olhando só para a sombra dela na parede. Não dá, né? Sem a técnica certa, uma coisa acaba cobrindo a outra, escondendo justamente o que o médico precisa enxergar. E é para resolver esse problemão que os profissionais de radiologia se baseiam em dois conceitos que são a chave de tudo. Eles andam juntos para criar a imagem perfeita. Os nomes são posicionamento e incidência. Vamos começar pelo posicionamento. O que é isso? Bom, de um jeito bem simples, é literalmente o estudo de como a pessoa vai ficar posicionada na hora do exame. Cada pose daquelas é pensada para isolar uma parte específica do corpo, sabe? Para dar um destaque, evitar que outra coisa fique na frente e atrapalhe. A ideia de posar para uma foto interna cai como uma luva aqui. Ok, e o segundo conceito é a incidência. Se a gente falou que o posicionamento é a pose, então a incidência é a direção da luz, ou melhor, do feixe de raio-x. É o ângulo do flash, entende? É esse ângulo que vai definir qual perspectiva do nosso corpo 3D vai ser projetada naquela imagem 2D. Beleza, agora que a teoria está mais clara, vamos ver como a coisa toda funciona na prática. E olha, existem dezenas de posições já padronizadas e cada uma delas tem um motivo muito, mas muito específico para existir. Dá uma olhada em três das posições mais comuns. A primeira é o ortostatismo, que é basicamente de pé. É muito usada para raio-x do tórax, por exemplo. Depois tem o decúbito dorsal, que é quando a pessoa deita de barriga para cima, sabe? Ideal para ver o abdômen ou a coluna. E tem também o decúbito lateral, deitado de lado, que dá, claro, uma visão lateral da área. Cada posição dessas dá uma visão completamente diferente e que não pode ser substituída por outra. Ok, então o paciente já está na posição certa. Mas e agora? Agora a gente precisa falar da direção do raio, ou seja, da incidência. É a outra metade da conta para fechar a imagem perfeita. E olha só como uma simples mudança na direção do feixe já muda tudo na imagem. A gente tem, por exemplo, a incidência póstero-anterior, ou PA. Nela, o raio entra por trás e sai pela frente. Já na antero-posterior, a AP, é o contrário. Entra pela frente e sai por trás. E por que isso importa tanto? Porque a parte do corpo que estiver mais perto do detector de imagem vai aparecer com muito mais nitidez. A escolha é estratégica. Certo. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, posicionamento de um lado, incidência do outro. Por que essa obsessão toda com cada detalhezinho? A resposta, no fundo, é bem simples, porque o impacto disso no diagnóstico e, claro, na segurança de quem faz o exame é gigantesco. Tem uma citação do Dr. José Aldair Morte que resume o risco perfeitamente. Ele diz que um posicionamento ruim pode gerar imagens sobrepostas e pouco distinguíveis. E o que é isso? É o cenário perfeito para um erro de diagnóstico. Pensa bem, uma fratura bem pequena pode ficar escondida, um nódulo pode simplesmente não aparecer direito. E as consequências disso são bem reais, bem práticas. Primeiro, vai ter que repetir o exame. Isso significa mais tempo perdido, mais gasto e o mais importante, mais uma dose de radiação, que não é brincadeira. E o pior de tudo, um diagnóstico errado ou que demora para chegar pode atrasar ou até atrapalhar completamente o tratamento de alguém.
Então, o resumo da ópera é o seguinte: todo esse cuidado, todo esse trabalho de formiguinha, cada ajuste milimétrico, tudo isso aponta para uma única direção, um único objetivo: garantir que o primeiro exame já seja o suficiente, que ele entregue tudo o que o médico precisa para um diagnóstico certeiro. Porque na medicina, aquela história de a primeira impressão é a que fica é levada muito a sério. Então, da próxima vez que alguém for fazer um raio-x, aquelas instruções do técnico vão ter um peso totalmente diferente, né? Não são só regrinhas. São, na verdade, o comecinho de um diagnóstico feito com todo o cuidado. E isso faz a gente pensar que outras áreas da medicina, que outros conhecimentos invisíveis assim, são tão importantes para o nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar esta análise.